Bom dia a todos, paz e graça. Cumprimento assim os irmãos que nos acompanham pela internet também. Amados irmãos e irmãs, vamos abrir o texto bíblico. Nós estamos estudando a epístola de Paulo aos Gálatas. E hoje nós vamos encerrar o capítulo número 2. Portanto, a nossa leitura será Gálatas capítulo 2, do verso 11 ao 21. Nos diz assim o texto bíblico. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos orar? Deus amado, obrigado por esta manhã, pelo dia que é do Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de aqui nos reunirmos para prestarmos culto ao Senhor. Ó Deus, nós lemos a sua palavra mais uma vez, e agora pedimos que o Senhor nos conduza num santo entendimento, para que os nossos corações sejam edificados e a nossa vida orientada pelo Evangelho, da graça do seu amado Filho Jesus. Abençoe-nos nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, uma das maneiras como a igreja do Senhor Jesus é descrita nas Sagradas Escrituras, é aquela que nós encontramos lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Lá Paulo diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Nós prezamos muito pela verdade, porque o Senhor a quem nós servimos é a própria verdade. Nós prezamos pela verdade não apenas naquelas ocasiões em que nós devemos nos afastar da falsidade e da mentira, mas também ao demonstrarmos nosso compromisso com o Evangelho da graça. É o que nós vemos no texto que nós acabamos de ler hoje. Paulo demonstra aqui o seu compromisso com a verdade do Evangelho. Paulo é um homem que age em nome da verdade. E esse é o tema do sermão da manhã de hoje. Em nome da verdade. Paulo, em nome da verdade, lida com um problema muito sério aqui. E o problema é o pecado de Pedro. E justamente porque a verdade exige de nós algumas coisas. A verdade exige de nós algumas posturas. E foi assim com Paulo. E eu quero explorar com os irmãos
esse texto de Gálatas, capítulo 2, do 11 ao 21, para vermos então o que o Senhor tem para o nosso coração hoje, para as nossas vidas nesta manhã. E vamos então ao texto e vamos aprender do Senhor hoje o que Ele tem para nós. Bom, se a verdade ela exige de nós algumas coisas, o texto vai mostrar para nós o que essa verdade exige, por meio da postura de Paulo, agindo aqui em nome da verdade. Bom, em primeiro lugar, nós aprendemos com o texto de hoje que a verdade exige de nós confronto. É isso mesmo. A verdade exige de nós confronto. Eu quero observar com vocês isso do verso 11 ao 14. Olha o verso 11. Quando, porém, Cefas, que é o nome aramaico para Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Vejam que Paulo ainda continua naquele trecho que nós chamamos de trecho autobiográfico desta correspondência. E agora Paulo descreve uma daquelas situações que nós não gostamos muito de vivenciar, mas que nós precisamos vivenciar. E o lugar não é mais Jerusalém, o lugar agora é Antioquia. E Paulo então, contando a respeito desse episódio, diz que nessa ocasião, quando Pedro, então, foi encontrar-se com ele em Antioquia, ele precisou resistir a Pedro face a face. Eu prefiro uma outra palavra, um outro verbo no lugar de resistir, e o termo grego permite essa possibilidade, que é o verbo opor-se. Fica mais claro para nós a atitude de Paulo frente a Pedro. Paulo, então, se opõe ao apóstolo Pedro. E a razão é que Pedro havia se tornado culpado. A ideia é essa, culpado. Que coisa, um problema justamente no colégio apostólico. A ideia que às vezes passa pela nossa cabeça, que é uma ideia errônea, é de que os apóstolos do Senhor não cometiam equívocos, que eles não pecavam. Mas essa não é a verdade. Pensar assim é pensar equivocadamente. Eles eram homens que falhavam, que pecavam. E aqui é um grande exemplo disso. O apóstolo Pedro sendo culpado. E Paulo então vai confrontá-lo. Uma coisa muito interessante é que Pedro anteriormente, mencionado por Paulo no verso número 9, ele é aqui mencionado por Paulo sendo reputado como uma das colunas da igreja. Então, um homem, evidentemente, com um papel muito importante na igreja em Jerusalém, mas que nesse momento se tornava culpado. E Paulo então teve de olhar no olho de Pedro e expressar a sua oposição. Essas coisas acontecem, meus irmãos, até mesmo entre os mais veteranos, entre os mais experientes, entre aqueles que são reputados como pessoas de uma conduta inquestionável. Versículo 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Bom, Paulo aqui, ele começa a explicar com mais clareza o motivo da sua oposição a Pedro. Bom, Pedro comia com gentios, antes de um grupo de judeus, da parte de Tiago, que era uma outra figura importante no cenário da igreja em Jerusalém. Pedro, então, antes de esse grupo chegar, comia com os gentios. Quando o grupo de Tiago chegou, Pedro então começou a se afastar e depois se retirou completamente desse grupo, assim que os partidários da circuncisão chegaram. Eu deixei com vocês um exercício para vocês lerem em casa, o capítulo 15 de Atos.
em que Lucas relata justamente esse problema entre os da circuncisão e os da não circuncisão. Pedro, então, ele foi guiado nesse momento, agora, por aquele tipo de pensamento que às vezes também chega à nossa cabeça. Bom, se fulano de tal me vir aqui, o que ele vai pensar de mim? O que será da minha reputação? Como vai ficar a minha imagem se me observarem comendo com gentios? É justamente isso que Paulo menciona aqui no verso número 12, mas ele avança, verso número 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, com Pedro, a ponto de o próprio Barnabé, que não era da circuncisão, era um missionário da incircuncisão que acompanhava Paulo, deixando levar pela dissimulação deles. Isso é tão perigoso para Paulo, porque essa postura, ela é infecciosa. O que Pedro e seu grupo estavam fazendo acabou induzindo Barnabé ao mesmo erro. Versículo 14: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Quando Paulo percebe que esse grupo não age corretamente segundo a verdade do Evangelho, o apóstolo então tem de se dirigir a Pedro na presença de todos aqueles que ali se encontravam. E Paulo teve de falar para Pedro que ele agia hipocritamente. Hipocrisia era aquilo que Pedro estava cometendo nesse momento, e Pedro precisou ser confrontado por Paulo. Pedro laborava em erro, pecava por causa da sua hipocrisia. E Paulo teve de fazer isso porque o andar corretamente do crente tem de se expressar no âmbito do pensamento, no âmbito dos sentimentos e também no âmbito do comportamento. O crente tem de caminhar retamente. E ele não pode proferir algo por meio de suas palavras e ter um comportamento completamente distanciado do seu discurso. E é justamente em função disso que Paulo se levanta e se opõe a Pedro, inclusive na presença de todos aqueles que se encontravam ali. Meus amados irmãos e irmãs, o comportamento de Pedro comprometia a natureza do Evangelho e causava sérios problemas. Uma questão: por que Pedro, antes dos partidários da circuncisão, comia com gentios? Por que ele se sentou à mesa com os gentios? Porque ele sabia que não tinha problema algum. Ele podia comer com gentios. Você quer entender melhor isso? Dê uma olhadinha depois, outro exercício para casa, Atos capítulo 10. Lembram-se de Cornélio, aquele centurião que trabalhava na corte italiana? Era um homem generoso e de repente Deus se apresenta a ele e o manda chamar Pedro. Pedro está na casa de um curtidor chamado Simão, à beira-mar, e de repente Pedro vai à eira para orar um pouquinho, e deu fome nele, e ele aguardava então que aquele que o hospedava preparasse uma comida, e ele então teve um momento de êxtase. Nesse momento de êxtase, ele então vê Deus o apresentando toda espécie de animal. Animais quadrúpedes, répteis que rastejam pela terra, aves do céu. E Deus vira para Pedro e diz assim: Pedro, mata e come. E Pedro diz: eu? Jamais eu vou fazer isso. Eu sigo os preceitos da lei. Eu não como qualquer tipo de animal. E Deus diz assim: Pedro, come. Não vou comer. Come. E aí uma segunda vez Deus diz: ao que Deus purificou, Pedro, não tenha como alimento comum. Lá na frente,
no versículo 34 e 35, olha o que Pedro diz, lá em Atos 10. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. No capítulo 11 de Atos, versículo 2, Pedro é questionado pelos da circuncisão. Diz assim: Pedro, como é que pode? Você foi à casa de Cornélio? Você foi comer com gentil? E Pedro vai e responde com a visão que Deus lhe havia concedido, dizer: olha, não. Foi Deus que me mandou. E o que ele purifica, ninguém pode considerar impuro. Depois, lá no Concílio de Jerusalém, capítulo 15 de Atos, versículo 9, Pedro, então, quando vai tratar desse problema da circuncisão, olha só o que Pedro diz. Pedro diz que as pessoas são purificadas, se tornam limpas, não por aquilo que elas comem, mas pela fé. O coração é limpo pela fé, e não por uma dieta estabelecida. Foi por isso que Paulo confrontou. Ele sabia que podia comer com gentios. Mas, temendo os da circuncisão, ele sai da mesa e se afasta completamente daquele grupo. E é por isso que Paulo então tem de confrontá-lo face a face, perante todos aqueles que estavam ali. Em nome da verdade, Paulo teve de lidar com essa situação. Meus amados irmãos e irmãs, também nós somos chamados a aprender com a palavra de Deus. A verdade exige de nós confronto. Haverá situações em que nós deveremos confrontar aquele que se afasta do evangelho da graça, aquele que age hipocritamente, aquele que procura caminhar, mas não de modo digno de sua vocação. Nós precisamos agir assim em muitas situações. Precisamos ser confrontados pela verdade, e a verdade exige de nós que nós também, em diversos momentos, confrontemos. E é isso que o texto bíblico nos ensina nessa manhã. Paulo, um homem que agia em nome da verdade. E nós aprendemos que a verdade exige de nós algumas atitudes, algumas posturas. A primeira delas é o confronto. A segunda delas é a proteção. Do verso 15 ao 18, verso 15 e 16, olha só. Nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e se mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Bom, a verdade exige de nós proteção. Como assim, pastor? A verdade exige que nós a protejamos. Paulo tinha de proteger a verdade. E Paulo vai proteger essa verdade protegendo uma das doutrinas muito caras ao Evangelho da Graça, que é a doutrina da justificação pela fé. O apóstolo diz a Pedro que mesmo eles, judeus por natureza, com propriedade, eles reconhecem que o homem não pode ser justificado pelas obras da lei, mas somente mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo é muito direto e explícito aqui. Não há como o homem ser justificado pelas obras da lei. Portanto, ritos não satisfazem as exigências de Deus. Uma dieta estabelecendo alimentos que são impuros e impuros não satisfaz. Paulo confronta Pedro em função dessa verdade caríssima ao Evangelho, verdade que ele deveria proteger.
Essa verdade não podia ser contaminada, ela devia ser preservada. E é justamente isso que Paulo está fazendo agora. E o verso 15 e o verso 16 mostram para nós isso. Nós que somos judeus por natureza, até nós vivemos isso, nós entendemos. Nós entendemos que a justificação do homem não se dá por intermédio de obras da lei, obedecendo a preceitos de lei. Em hipótese alguma, como nós agora poderíamos exigir de gentios que cumprissem aquilo que nós cumpríamos no passado e sabemos hoje que não tem o mínimo efeito? Como pode? Não é possível. Não há como ser justificado senão por aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. A justificação é uma declaração forense. E é o Senhor Jesus, por meio daquilo que Ele fez, que pode fazer em nosso favor. Nós não conseguimos fazer nada que nos justifique diante do Pai. Somente Cristo o pôde fazer. Versículos 17 e 18. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Nesses versos aqui, Paulo está eximindo Cristo de qualquer tipo de culpa para afirmá-la em nós mesmos quando nós procuramos reerguer o edifício que nós mesmos colocamos abaixo. A transgressão é minha quando eu faço isso. E Pedro precisava ser cientificado dessa realidade. Era Pedro que estava fazendo isso. Cristo não podia ser, em hipótese alguma, culpado dessa situação. Culpado é Pedro. Ele estava edificando, novamente, aquilo que outrora ele havia derribado. Como é que pode? Pedro anteriormente diz que não tem problema nenhum comer com gentil, que o Senhor manifesta a graça dele e é favorável a todo aquele que o teme, seja lá quem for, judeu ou não. Pedro reconheceu, inclusive no concílio de Jerusalém, foi parte do seu discurso, que quem purifica o coração do homem não é uma dieta, não é alimentação, não é rito judaico, é a fé em Jesus, e agora ele procede de uma outra maneira. O que Pedro estava fazendo? Tentando construir um edifício que ele havia derrubado anteriormente. E Paulo está dizendo, por conta disso, Cristo é ministro do pecado? De jeito nenhum, a culpa é nossa. Quando a gente faz isso, a culpa é nossa. E por isso Pedro, conforme o verso 11, segundo Paulo, havia se tornado culpado por causa do seu pecado. Por que Pedro, então, estava colocando a perder essa doutrina tão cara, irmãos? O texto diz que ele temia os da circuncisão, verso 12. O reverendo Tim Keller diz que o pecado que Pedro cometeu aqui foi basicamente o pecado do nacionalismo. O que quer dizer isso, pastor? Ele estava demonstrando com essa sua atitude, com seu comportamento, que uma pessoa só podia ser aceitável diante de Deus se tornasse um judeu e cumprisse todos os ritos prescritos pelo judaísmo. E uma coisa séria é que o nacionalismo é uma forma de legalismo. E o legalismo produz psicologicamente orgulho e medo. E socialmente produz exclusão e disputa. Esse tipo de postura na igreja produz sectarismo. A razão é simples. Quando eu passo a me apresentar ou a participar de um grupo que eu acho um grupo distinto, um grupo superior na igreja, em virtude de suas práticas,
eu estou causando sectarismo na igreja. Nós afirmamos, em outras palavras, que uns são mais observadores daquilo que Deus estabelece do que outros. Era isso que Pedro estava demonstrando. Por que Pedro se afasta de um determinado grupo? Porque ele, para demonstrar para os da circuncisão, que ele então não fazia parte de uma espécie de ralé da igreja do primeiro século. Ele era muito mais importante. Ele era superior espiritualmente. Nós achamos isso muitas vezes, que podemos alcançar um nível de prática que nos coloca numa condição muito melhor do que a dos outros. Meus irmãos e irmãs, se nós não entendermos, melhor dizendo, que a nossa justificação se dá pela fé e não por obras, nós criaremos partidos e grupos dentro da igreja. E essa postura, ela produz disputa e exclusão. Nós devemos nos lembrar que foi pelo que Cristo fez e não pelo que nós fazemos. É isso que nos justifica. Não é a quantidade de livros que lemos, não é o quanto sabemos da confissão de fé de Westminster, as perguntas dos catecismos que temos de cor, quantas programações na igreja nós lideramos, quantos cargos nós ocupamos ao longo do ano. Não é isso que nos justifica. O que nos justifica é aquilo que Cristo fez por nós. Isso é evangelho da graça. É uma verdade que deveria ser protegida, e é justamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo nesse momento. Na época de seminário, lá por volta do ano 2001, um colega meu estava lendo algumas obras do Philip Yancey, e ele me disse uma frase de um dos livros do Philip Yancey. Eu nunca tive a oportunidade de lê-los, até tenho curiosidade de ler, para encontrar essa frase que eu achei muito interessante. Ele me disse, compartilhando da sua leitura, e eu guardei. E esse amigo, citando Philip Yancey, o Philip Yancey dizia o seguinte: não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Meus irmãos, você pode criticar essa frase de diversas maneiras, mas ela revela um ponto muito forte. O Senhor nos ama, é por causa dele mesmo. O Senhor nos ama, não é por aquilo que nós fazemos. O Senhor nos ama, é por causa dele mesmo. A gente não consegue impressionar Deus. A gente não faz com que Deus olhe melhor para nós se a gente sair de uma mesa e ir para uma outra, onde estão sentadas pessoas ali que nós julgamos serem superiores espiritualmente. O Senhor nos ama, sem que nós façamos alguma coisa. Você se lembra do que o próprio Paulo diz lá em Romanos capítulo 9 sobre Esaú e Jacó? Deus ama Jacó e aborrece Esaú, sem que os gêmeos tivessem nascido e praticado qualquer coisa. Ele amou a Jacó e aborreceu Esaú. Nós somos justificados pela fé, não é por aquilo que nós fazemos. Paulo precisava proteger essa verdade ao tratar desse problema. Ele agia em nome da verdade. O que nós aprendemos é que a verdade, ela exige de nós algumas atitudes. Primeira delas, confronto. Segunda, proteção. E terceira e última, há outras, mas nós vamos explorar apenas essas no texto de hoje, é testemunho. Do 19 ao 21, verso 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Lembrando que aqui ainda é o trecho autobiográfico, e Paulo fala sobre algumas cenas de sua vida. E o apóstolo afirma que, mediante a própria lei, ele morreu para a lei.
E o objetivo de fazer isso é viver. Morrer para a lei, viver. Viver para Deus. E viver para Deus significa ser crucificado com Cristo. Irmãos e irmãs, o nosso viver precisa anunciar isso. A nossa maneira de viver precisa anunciar isso, que nós, então, morremos com Cristo, morremos para as obras da lei, não é possível praticá-las, não é possível nós agradarmos a Deus, senão morrendo juntamente com Cristo. Fomos crucificados com Ele, é o que Paulo está dizendo aqui. Verso número 20, Paulo continua: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo diz: a vida que eu vivo agora não é mais a minha vida, porque Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo havia se tornado um habitat de Cristo. E a vida que ele procurava viver na carne, ele a vivia pela fé no Filho de Deus. Paulo está dizendo para Pedro e para todos os demais que a vida dele agora não era mais dedicada a ritos, a preceitos religiosos. A vida dele agora não era mais guiada por toda essa estrutura que procurava fazer com que os homens obedecessem à lei, porque ele morreu para essa lei. Ele vive agora pela fé. Ele não vive pelas obras da lei, ele vive pela fé. Fé no Filho de Deus. E quem é o Filho de Deus? Aquele que se entregou e morreu por Ele. É por isso que a sua vida passa a ser um habitat de Cristo. E agora ele não vive mais para obras da lei. Ele vive pela fé. Na inteira dependência daquele que morreu por ele e o justificou. A nossa vida, ela não pode ser uma vida vivida por obras, mas pela fé, de inteira dependência do nosso Senhor. Versículo 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Bom, e o que Paulo diz aqui é que no seu modo de viver, ele não está anulando a graça de Jesus, de jeito nenhum. Mas há uma forma de anular a graça de Jesus, anular aqui entre aspas, é viver mediante a lei. Aqueles que procuram viver dessa maneira, Paulo é muito explícito aqui no verso 21 ao dizer isso. Aqueles que acreditam que agradam a Deus por meio da sua maneira de viver diante da lei ou lidando com os preceitos da lei, anula a graça de Jesus. Porque se a nossa vida, irmãos, isso tem de estar muito claro para você que nos ouve e nos acompanha pela internet, para todos que aqui estão. Se o sucesso da nossa vida com Deus depende da nossa performance como obedientes à lei de Deus, qual o sentido do sacrifício de Jesus? Se depende de nós, se depende do meu comportamento, se depende da minha postura, se depende do meu desempenho, qual o sentido da morte de Cristo? O sacrifício de Jesus para essas pessoas se torna apenas um fato histórico inútil, algo apenas para preencher os anais da civilização, nada mais. Quando Pedro sai de uma mesa, deixando um grupo para se sentar com outro, mais elevado, superior espiritualmente, Pedro estava dando um péssimo testemunho em relação ao evangelho da graça, que não se baseia no comportamento de uma elite espiritual. A verdade, ela exige de nós testemunho. Não é o modo como vivemos que nos garante a salvação, como agia Pedro. Mas quando o evangelho da graça nos alcança,
Nós somos dirigidos a viver pela fé, confiados em Cristo Jesus. É por isso que o nosso testemunho deve revelar o que guia a nossa vida e o nosso comportamento. Enquanto Pedro estava sendo guiado por um temor de como seria a sua imagem perante um grupo judaico, Paulo está dizendo: eu vivo pela fé, na inteira dependência de Cristo, daquele que morreu por mim, daquele que se entregou por mim. Eu não posso me justificar de uma outra maneira, eu sou justificado por aquilo que o Senhor realizou e fez. Então a verdade exige de nós testemunho, que nós vivamos de acordo com o Evangelho da graça. Para fazer as minhas últimas considerações, irmãos, uma coisa que a gente não pode entender de outra maneira. Paulo confronta Pedro, Paulo vai até Pedro e o resiste face a face, se opondo a ele. Mas ele não faz isso a partir dos seus próprios pensamentos ou da sua própria vida, porque senão Paulo cairia no mesmo erro em que Pedro estava. Paulo vai até Pedro baseado na verdade do Evangelho da graça. Pastor, como é que a gente vai falar? A gente não é perfeito, como é que a gente vai falar com os outros sobre o Evangelho? A gente fala com os outros sobre o Evangelho, a gente anuncia o Evangelho, a gente chama o pecador ao arrependimento, não baseados na nossa própria vida, na nossa conduta. Nós agimos em nome da verdade do Evangelho. E é justamente isso que Paulo faz quando ele declara Pedro culpado. Paulo confronta em nome da verdade, Paulo procura proteger a verdade, e Paulo também testemunha a verdade. Eu e você talvez pensemos: que decepção, hein, Pedro? Não é possível que depois daquela olhadela entre Jesus e Pedro, depois que Pedro nega 3 vezes, Pedro fosse capaz de fazer isso de novo. Não é possível que depois da ressurreição, quando Jesus chama Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Não é possível que depois desse voto de confiança, Pedro viesse a cometer isso. Como é que Pedro pôde vacilar de novo? Meus irmãos, eu sei que o sermão de hoje chama a nossa atenção para nós agirmos conforme Paulo, em nome da verdade. E a verdade exige de nós confronto, proteção, testemunho. Temos de confrontar com a verdade, temos de proteger a verdade, temos de testemunhar a verdade. Sim, o texto chama a nossa atenção para aquilo que Paulo estava fazendo enquanto homem comprometido com a verdade. Mas eu quero terminar o sermão de hoje nos colocando, eu e você, não no lugar de Pedro, não no lugar de Paulo, mas no lugar de Pedro. O pecado de Pedro é o nosso pecado. A exortação de Paulo para Pedro é uma exortação para nós também. Eu queria que você fosse embora comigo hoje para casa, com a cabeça baixa, envergonhados pelo nosso pecado, pela maneira como às vezes nós vivemos, que não é do modo como exige o Evangelho da graça. A gente não é melhor do que Pedro, a gente não é melhor do que os outros. E o Evangelho da graça vem mostrar justamente isso para nós. Nós não conseguimos nos justificar.
Você pode dar dízimo, oferta, você pode ser dedicado, você pode, fazer tudo aquilo que a Escritura menciona. Fala, pastor, eu cumpri tudo. Tá, então vai conversar com Jesus. Aí você fala, Jesus, eu cumpri tudo. Aí Jesus vai dizer assim, você é um servo muito inútil. Você só cumpriu o que eu mandei. Você não tem condições de cumprir a mais. A gente não tem condições. A gente não pode se justificar. De nada. É por isso que o Evangelho é da graça. E o Evangelho da graça chama a nossa atenção. A gente olha para Paulo, a gente olha para Pedro, e a gente vai embora cabisbaixo, nos colocando na condição de Pedro, laborando em erro, cometendo pecado. Mas a gente tem de olhar, e é justamente isso que o texto faz. Não para Paulo, nem para Pedro, mas para Jesus. A gente vai com a cabeça baixa, mas olhando para Jesus, porque a nossa vida deve ser vivida pela fé no Filho de Deus, vivendo de acordo com aquele que se entregou e morreu por nós. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados e suplicar que sejamos pessoas que vivam em nome da verdade. Pai, nós sabemos, e o texto de hoje, a sua palavra diz ao nosso coração o quanto nós devemos nos comprometer com a verdade, agirmos em nome da verdade. Haverá situações, ó Deus, em que nós precisaremos confrontar pessoas ao nosso lado, pessoas íntimas, queridas, até pessoas mais velhas, pessoas respeitáveis, mas que em determinadas situações se tornam repreensíveis. Ó Pai, nos dê sabedoria e nos ajude a falar a verdade em amor. Pai, nós devemos também proteger a verdade, proteger o Evangelho, defendê-lo. Ó Deus, não podemos deixar que haja uma compreensão inadequada. Tendo oportunidade e condições de fala, nós devemos dizer. Nem que seja numa situação pública. Pai, nós sabemos que devemos também testemunhar a verdade. Demonstrarmos na nossa própria vida o Evangelho da graça. Senhor, mas nós somos como Pedro. Nós somos como Pedro, nós laboramos em erro, nós nos preocupamos mais com a nossa imagem, nós queremos agradar alguns grupos, queremos, ó Deus, nos apresentar como superiores. Nós muitas vezes vivemos pelo desempenho, achamos que a nossa competência diz muita coisa. Nós sabemos, ó Deus, que não podemos negligenciar a nossa vida, os nossos compromissos, porque fomos predestinados para as boas obras. É claro que as obras têm o seu lugar, ó Deus, mas muitas vezes nós vivemos por elas, e achamos que são elas que nos justificam. Ó Pai, nos perdoe, Senhor. Perdoe-nos pelos nossos pecados. Ficamos envergonhados, ó Deus, porque muitas vezes não vivemos em conformidade com o Evangelho da graça. E é por isso que olhamos para o seu amado Filho Jesus, o nosso Senhor. Queremos viver pela fé em seu Filho, ó Pai. Por isso nos abençoe, Senhor, e nos faça entender que corações limpos só o Senhor pode conceder. Todos aqueles que acham que podem limpar seus próprios corações estão completamente enganados e pecam por isso. Ó Deus, que na inteira dependência do Senhor, nós entendamos que somente o Senhor pode purificar o coração do homem caído. Que seja esse o entendimento de todos aqueles que nos ouvem pela internet também. E que a sua palavra, ó Deus, cumpra os seus santos propósitos. Aplique-a aos nossos corações
E muito obrigado por esse momento. Ó Deus, oramos em nome de Cristo. Amém.